no Duplo Expresso. Daniel Simões, bom dia, é uma honra ter você aqui no Duplo Expresso. Bom dia, Romo. A vaquinha está feita desde ontem já. Ah, você já me manda o link então, que eu já vou botar no chat, e quando o site voltar ao ar, porque vai voltar, eu boto lá. Então, bom dia a todos que estão ouvindo, e fico grato por esta oportunidade de podermos compartilhar um pouco o conhecimento, que acredito, eu sinto que é importante, e algo que é importante é contextualizar este tipo de informações no Brasil. E eu estendo ainda mais que eu estou trazendo um bocado de informações-chave, traduções de documentos para o português, não só pensando em Portugal e no Brasil, mas pensando em outros 3 países irmãos, que são Angola, Moçambique e Cabo Verde. São os 5 países irmãos da língua portuguesa que estão subjugados aos bancos centrais. Então, este tipo de informações são muito sérias e elas são muito importantes nós trazermos a contextualização a nível nacional e da nossa vida diária, de acordar. Isto é até um princípio que o Paulo Freire trazia, não é? Que contextualizar o ensino na realidade da pessoa para que ela possa percebê-lo e compreendê-lo muito melhor e até se interessar mais sobre ele. E quando nós compreendemos, começamos a estudar a história da economia e das influências das corporações financeiras no Brasil e em Portugal, inevitavelmente somos levados para trás, para o tempo, para procurar pesquisar. E muito importantes mesmo, muito importantes, é nós termos muita atenção com as informações que divulgamos, com o rigor das informações que divulgamos. Porque o que não falta na internet são frases soltas, imagens feitas em Photoshop, Rothschild são dono disto, os Rockefellers são dono daquilo, e o povo vai e ataca eles, e é o Bill Gates, e falta documentação. Precisamos entender que nós hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nós estamos vivendo debaixo de um sistema que está procurando silenciar a liberdade de expressão. E se nós não tivermos, cada um de nós, individualmente, por mais simples que a pessoa se sinta, por mais insignificante a nível virtual que a pessoa se sinta, quando ela está compartilhando uma informação não comprovada, ela está contribuindo para que o sistema de opressão encontre argumentos para justificar o controle da liberdade de expressão e da informação. Por isso é que surge o termo fake news, que significa notícias falsas. Então precisamos ter muito cuidado com o tipo de informações. Quando nós afirmamos algo ou quando nós divulgamos algo, convém nós verificarmos o que está sendo afirmado, o que está sendo divulgado em termos oficiais. O meu trabalho, apesar de ainda não estar sendo conhecido por muita gente, espero que agora mais gente consiga acessar ao mesmo através aqui do Duplo Expresso. Ele não está Sobre isso, Daniel, eu quero falar o seguinte, eu não tive tempo, obviamente, pelas preocupações aí desde ontem, mas eu vou, hoje ou amanhã, no mais tardar, colocar o seu canal, o canal Daniel Simões, no YouTube, como canal parceiro ali na nossa página no YouTube, para que qualquer pessoa possa achar com mais facilidade. Então, realmente é importantíssimo divulgar o seu trabalho, que é seríssimo, com rigor, que até deixa muito acadêmico aí, com titulação no chinelo. E... quer dizer, não aparece, não tem como aparecer alguém querendo negar aquilo que nós estamos divulgando. Porque nós estamos só divulgando o que é afirmado pelas instituições internacionais e por documentos oficiais dessas instituições, como, por exemplo, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Só isso aí, só essa denominação já diz o nível em que nós estamos estudando, né? Banco Central dos Bancos Centrais. São documentos dessa instituição, documentos do Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, do Banco Central. Então, vão negar o quê? Não sou eu que estou afirmando. Nós não precisamos inventar nada sobre essas instituições e sobre essas famílias. Basta nós entrarmos e vermos o que é que eles estão divulgando. Com documento. Agora, você conseguiu documentos aí que você traduziu para o português que não tem essa história de teoria da conspiração. Documentos de décadas de idade, muito bem escondidos. Ô, Daniel, eu não sei se você ia mencionar isso na sua fala,
acho que certamente sim, mas algo que eu conversei com a Maria Lúcia Fatorelli, que é alguém com quem você colaborou, né? Então já é uma chancela, né? Assim, eu falo, nossa, poder colaborar com a Maria Lúcia Fatorelli já é uma coisa incrível. Você fez material gráfico, né, para divulgação das importantes denúncias que ela faz, lá o pessoal da Auditoria Cidadã, mas a Maria Lúcia Fatorelli já conversou comigo mais de uma vez sobre essa questão do escândalo, que são os regramentos quase secretos do BIS, né, em favor da mais alta finança transnacional, dessas famílias aí, e ela dizia, Rômulus, é tudo privado, você acha assim, então, você falou aí agora, é o Banco Central dos bancos centrais, você pensa, coisa mais pública não pode haver, né, mais público do que nada, é tudo privado, é tudo na moita, Daniel Simões. Sim, o grande objetivo desta gangue internacional é a privatização de tudo, e são corporações, nós vivemos dentro de uma corporação. Então comece a pegar assim uma linha, porque nós podemos começar de vários lugares e seguir várias linhas de raciocínio. Começar aqui do Brasil para poder contextualizar a coisa. O Banco do Brasil, ele tinha certos poderes aqui dentro do Brasil, para determinar taxas de juros e várias coisas que tinha o poder o Banco do Brasil. Depois da criação do BIS, é preciso ver, o BIS foi criado em 1930, no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial acontece de 14 a 18 e a Segunda de 37 a 45, ou 38, é mais ali aqueles anos ali. E o Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS, ele nasce em 1930. Poucos anos depois de ser criado, um senhor que era funcionário do Banco de Inglaterra e diretor do BIS veio aqui no Brasil numa missão que se chamava Missão Otto Niemeyer. Missão Niemeyer. Essa descrição que nós fizemos o levantamento está descrito dentro da Fundação Getúlio Vargas. E nós fizemos o levantamento dessa descrição através da Fundação Getúlio Vargas. E ele veio aqui fazer tipo uma consultoria sobre a situação económica do Brasil. E uma das sugestões que ele deixou para melhorar a situação económica foi criar um banco central. A mesma coisa ele fez na Argentina. Ele chegou lá e semeou essa semente da ideia do Banco Central. E foi noutros países, Nova Zelândia e parece-me que no Egito. Então o Banco Central, quando ele nasce aqui no Brasil, é interessante ver que o Banco Central nasce no mesmo ano em que acontece a ditadura militar, e isso é uma sincronia que não é por acaso que ela acontece. A ditadura militar começa no dia 1 de abril e o Banco Central é instaurado no dia 31 de dezembro. Bancos centrais estão no mundo todo. Eles são sementes, tentáculos desse centro do poder que é o BIS. O BIS, que normalmente em português nós encontramos as traduções como Banco para Compensações Internacionais, ou Banco para Liquidações, ou Pagamentos Internacionais. Mas em inglês o banco chama-se Bank for International Settlements. E quando nós traduzimos a palavra settlements, ela não quer dizer nada disso, ela quer dizer assentamentos. Banco para Assentamentos Internacionais. Ora, quando nós então mergulhamos ainda mais para descobrir a história da criação do BIS e descobrimos que ele está diretamente ligado com a criação do Estado de Israel, com a família Rothschild e com a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a entender que a tradução é muito mais clarificadora quando ela é feita como banco para assentamentos internacionais, porque assentamentos é o que o Estado de Israel faz na Palestina desde o início. É verdade, Daniel. Só uma parte que eu queria falar é o seguinte, eu me considero uma pessoa bem informada. Eu já desconfiava, né? Ou melhor, por outros elementos a gente sabia da vinculação da alta finança transnacional, em particular a família Rothschild, até como eu falei de papel passado, lá da Declaração Balfour, mas saber que há documentos que relacionam o ouro nazista, que está aqui do meu lado, né? Assim, como eu falei, Basel fica 1 hora de trem daqui. O ouro nazista, onde fica o BIS, o ouro nazista, o sionismo e o próprio BIS, eu não sabia. E aí, quando eu vi o seu vídeo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara... Eu tenho que atender ao pedido do expressionauta que tá falando, chama Daniel Simões, chama Daniel Simões. Eu falei, mas tem que ser pra já.
pra ele falar isso, porque é fantástico. Mas tinha que ter um filme, assim, né, um filme de ficção, mas de ficção inspirada ou baseada na realidade, porque é cinematográfico o que você trata. E infelizmente real, né? Continuando a contextualizar dentro do Brasil, e nós chegamos aí, né, nesse horror nazi, passando pelo bis. Só uma contextualização, você fala nazi porque você é português de Portugal e fala português europeu. No Brasil, toda vez que ele fala nazi, você pensa nazista, mas prossiga. Então, aqui no Brasil, qual é o objetivo desse tentáculo do bis? É a supremacia do Banco Central sobre a soberania das nações. Isso é uma frase que eu repito. Existem algumas ideias, percepções que eu repito nos meus trabalhos, porque a repetição é uma forma de programação mental. Só que neste caso, como eu revelo que é uma programação mental, a pessoa fica com a liberdade de escolher se quer ser programado ou não com essa informação. O objetivo é a supremacia do Banco Central sobre a soberania da nação. Mas sobre a nação Brasil, porque a República Federativa do Brasil é uma corporação, é uma empresa. Tudo isto que eu estou aqui falando está tudo comprovado com documentos nos meus trabalhos, no blog, nos vídeos. A República Federativa do Brasil foi criada em 1822 pela maçonaria. Em 1825 acontece a primeira dívida externa do Brasil com um empréstimo da família Rothschild para garantir que a República se mantivesse no Brasil. A partir daí começa a conquista do território por parte da família Rothschild. E acontece com esse primeiro empréstimo. Tudo está registrado dentro dos arquivos da família Rothschild, que eu tenho vindo a trazer aos poucos. Muita informação que eu tenho ainda não consegui disponibilizar, porque eu ainda sou só um fazendo esse trabalho. Como é que nós, então, contextualizamos o surgimento desse banco aqui para a história toda internacional? Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, vamos dizer assim, e ela ficou devendo. Ela ficou devendo dinheiro aos aliados, à França, a todos, à Inglaterra, ficou devendo um bocado de dinheiro. A quantidade de dinheiro dessa dívida foi determinada na Conferência de Paz de Paris de 1919, dentro de uma coisa que se chama o Plano Dawes. Então existe dentro da conferência, que é algo bem complexo, a conferência aconteceu muita coisa lá, muita coisa foi assinada, foi tratada, e uma das coisas que foi determinado foi a dívida alemã, que logo de cara se via que era impagável. Não tinha como. Como é que um país saído de uma guerra conseguiria pagar uma dívida daquelas? Nesse período entre as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, acontece até da França invadir a Alemanha. Isso são detalhes que não são contados a nível oficial. A França invade a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Os judeus declaram guerra à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial acontecer. Essa dívida externa, quando foi determinada em 1919, depois, em 1930, acontece a Conferência de Haia, que foi para poder rever essa dívida, entre outras coisas. Então surge o Plano Young. O Plano Young aparece pelo nome do senhor, que se chama Young, que estava diretamente ligado à família Rothschild e ao JP Morgan. Aí eles criam o BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, para que a dívida alemã fosse paga aos aliados através dessa instituição. Eu estou falando de uma forma mais simples para que toda a gente possa entender. Está muito acessível, que é muito importante. O que é que aconteceu? Nós começamos logo a ver o absurdo aqui. Nós vemos que os aliados emprestam dinheiro à Alemanha para a Alemanha pagar a dívida. Como assim? Então, a Alemanha está devendo aos aliados. E os aliados emprestam à Alemanha para a Alemanha pagar aos aliados. Alguma coisa aí começa já não está a funcionar muito bem.
Então o que nós vemos depois desse período, de 1930, é o partido nazista, com o Hitler, e todo o poder militar na Alemanha começar a ganhar um poder gigantesco, a armar-se com um poder militar bélico incrível, e nós questionamos de onde vem essa riqueza, já que a Alemanha estava numa crise imensa por causa dessas dívidas, ela não estava nem sequer conseguindo pagar a dívida à França, por isso é que a França invade a Alemanha, e o poder militar e o partido nazista só crescendo. De onde está vindo essa riqueza? É aí que nós vamos descobrir, dentro das atas do Banco de Inglaterra, que está online, eu tenho esses links todos direcionando onde é que estão esses documentos, e é muito interessante que são PDFs. Daniel, desculpa interromper, Banco da Inglaterra, sim, que a essa altura da história é privado. O Banco Central privado da Inglaterra, ele só é estatizado depois da Segunda Guerra, né, pelo governo trabalhista que sucede o Churchill. É um detalhe, seguindo aqui a linha que eu estava indo, mas o BIS também é privado. O BIS são 60 bancos centrais que são donos do BIS, acionistas do BIS. E o que nós vamos ver é essa ascensão dos nazis, essa ascensão bélica, dessa força bélica na Alemanha, quando a Alemanha estava numa crise imensa, pessoas passando fome. Essa foi a grande argumentação, a grande campanha política dos nazis, é que tinha que expulsar tudo o que era estrangeiro de lá para dar novamente força aos alemães, à nação. Era todo um pensamento nacionalista. E por trás, nós vemos nessas atas do Banco de Inglaterra, que são atas que são fotos de livros escritos à mão e à máquina, ainda digitados à máquina de escrever. Então, quando foi para conseguir traduzir esses documentos, não foi fácil, porque não é uma coisa que nós copiemos e colemos no Google Tradutor e simplesmente corrigimos o que a tradução fez errada. Não, tem que se pegar nessas atas e ler e traduzir parte por parte, porque ela está escrita, digitada à máquina. E nas atas do Banco de Inglaterra, de 39 a 45 ou 47, tem lá um capítulo dedicado ao banco para assentamentos internacionais, onde conta que o ouro dos aliados foi transportado, digamos assim, pela instituição bancária JP Morgan para dentro do BIS e do BIS para o Banco Central Alemão, que era o Reichsbank, que era o Banco do Reich. Existem também registros oficiais, e isto está contado também dentro do BIS, existem registros oficiais desse ouro, vindo da Checoslováquia, que tinha sido invadida pela Alemanha. O Banco Central está dando ordens ao BIS para tirar depósitos do Banco de Inglaterra para mandar também para dentro da Alemanha. Então todo esse poder cresceu assim. Onde é que entra Rothschild, onde é que entra o sionismo em toda esta história? Aí temos que voltar um pouquinho mais atrás e entender que tudo isto, nós não conseguimos fazer aqui uma explanação em uma hora, de forma nenhuma, é muito grande, mas tudo isto está diretamente relacionado com o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós precisamos voltar um pouquinho mais atrás, para o século XIX, final do século XIX, que é quando o movimento sionista político começa a surgir. Acontecem perseguições de judeus há muito tempo. Precisa entender que os judeus são um povo perseguido e que sofreu muito durante a história na Europa. Eles até foram acusados da peste negra. A culpa era os judeus. Olha, Daniel, desculpa te interromper, mas é muito comum, para esconder o que você está mostrando aqui, tentar dizer que há uma coincidência entre antissemitismo, essa coisa terrível que você está a descrever, tô pegando já o seu sotaque, você está a descrever, e o antisionismo, né, a crítica a essa colonização europeia de pessoas de confissão judaica na Palestina. E isso é ridículo, né? Não há, obviamente, é algo falacioso e totalmente politicamente engajado, mas eu quero dizer o seguinte, seria impossível para mim, por exemplo, eu sou totalmente antisionista, seria impossível para mim ser antissemita, porque metade da minha família é judaica, eu tenho inclusive parentes que moram em Israel, então há debates quentes na família sobre esse tema, porque desde sempre eu sempre fui antisionista, um ferrenho crítico de Israel, inclusive pessoas da minha família, na verdade o avô
da minha prima, ele é escapado de um campo de concentração, né, e foi na sequência para o Brasil. Então, querer associar uma coisa a outra é do interesse do sionismo e da alta finança transnacional que banca o sionismo, mas não vai colar, não adianta. Daniel. São termos que precisam ser esclarecidos. Ou melhor, semismo, semita, é relacionado aos povos ali da região do Crescente Fértil. São vários povos, não são só judeus. Tem árabes também, e os árabes dividem-se em várias etnias e dialetos e tudo. Então os semitas é todo um conjunto de povos e culturas e línguas que existem ali. Só que hoje os sionistas, os judeus sionistas, porque existem judeus que não são sionistas, eles simplesmente tomaram conta do termo semita. E então, antissemita quer dizer que é anti-judeu. Não é? Está com o áudio desligado. Agora sim eu abri. Olha só, aqui é manual. Inclusive, para você ver como tudo fica em casa. O senhor Emmanuel Macron, que trabalhava no banco Rothschild, disse, já ocupando a presidência da França, que antisionismo é o novo sinônimo, é a nova forma do antissemitismo. Então você vê, o empregado, né, que saiu da Folha, pelo menos oficialmente, saiu da Folha do Rothschild e certamente, saindo da presidência, se é que mesmo na presidência ele não continua, volta para a Folha do Rothschild, falou a mensagem que os patrões de antes, de depois e talvez durante falam. Antisionismo é a nova cara do antissemitismo. Para nós colarmos toda esta história com o Brasil, porque essencialmente é preciso colar esta história com o Brasil, para que não fique descontextualizada. Dona Maria sai de casa, vai comprar pão, como é que ela se interessa por sionismo e por, né, por Estado de Israel? Por que é que ela sabe de interessar por esses assuntos? Não é? No século XIX, final do século XIX, surge o movimento sionista. O sionismo é o sentimento que o judeu tem de voltar à terra-mãe, à terra-pátria, à terra de Israel. E esse sentimento começou a ganhar um movimento político, que, por via das coincidências, aconteceu os primeiros congressos do movimento sionista exatamente na cidade da Basileia, na Suíça. Exatamente na cidade onde é a sede do BIS. Olha, aí a gente já fica assim, essas coincidências, né? Não vamos entrar em teorias. Onde é que nós colamos essa família? Através de um senhor que é possivelmente o personagem moderno mais importante para o Estado de Israel e para o sionismo, que é Theodor Herzl. Theodor Herzl foi quem gerou todo um movimento de solução para a criação do Estado de Israel. Porque, espante-se, existiam várias possibilidades para onde é que seria que os judeus iriam. Porque os judeus estavam fartos de sofrer. É preciso ver, os judeus sofreram muito. Ninguém é inocente. Não é? Ninguém é inocente. Mas houve muita perseguição aos judeus durante a Idade Média. Na Rússia existia um gueto geográfico na Rússia, onde os judeus só podiam ficar ali. Eram perseguidos na Europa de Leste, era muita coisa, havia muito sofrimento. Então havia uma necessidade de encontrar um lugar. Eles começaram realmente a pensar para onde é que nós vamos resolver esta situação. Aí surge o Theodor Herzl, que era um cara muito inteligente, era inteligentíssimo, e o cara cria um plano para criar o Estado de Israel. E espante-se que havia possibilidades de criar o Estado de Israel na Palestina, no Uganda, na África, no Alasca, na Argentina e outros países. Até que se decidiu por ser a Palestina, porque era uma história ligada com os judeus antigos, e então decidiu-se por ser ali. O Theodor Herzl é talvez o personagem mais importante no Estado de Israel hoje. Tem até um feriado nacional. E existe um documento, que eu consegui baixar esse documento, que não é fácil de encontrar, que são os diários de Theodor Herzl. E nesses diários de Theodor Herzl, neste momento eu estou com um documento de mais de 2.000 páginas, eu já traduzi algumas coisas para conseguir demonstrar algumas coisas num vídeo que eu apresentei, que é o início do sionismo, os diários de Theodor Herzl. Eu traduzi pequenas partes,
mencionadas, onde os Rothschild são mencionados. Os Rothschild são mencionados ali em grande parte daquele diário. O Theodor Herzl começou a procurar os bilionários, os caras mais ricos da Europa, para conseguir financiar aquela ideia dele. E era uma ideia, assim, apesar de genial, quando ouvida pela primeira vez, era assim uma ideia que os mais ricos achavam assim, meio absurda. Como é que nós vamos financiar um movimento desses para criar um Estado só dos judeus? O que é certo é que isso está tudo descrito nos diários dele. Hoje em dia, na sala do primeiro-ministro de Israel, tem lá a imagem do candelabro judeu, tem a bandeira de Israel e tem a foto de Theodor Herzl. Quando nós vemos o primeiro-ministro israelita sentado lá na sala dele, tem lá, são esses 3 símbolos do Estado de Israel. O Theodor Herzl, a maior parte dos ocidentais não sabe quem é esse personagem. Ele, nos diários, revela-nos. E revela-nos o quê? Neste momento eu estou organizando todo o documento, diagramando, porque é muito trabalho, eu botei como missão traduzir esse documento todo. Vou traduzir os diários do Theodor Herzl, trazer isso para a língua portuguesa, porque é essencial para acabar com muita teoria. Eu só queria registrar aqui, Daniel, desculpe interromper mais uma vez, que a gente está com uma enorme audiência. Olha, só no YouTube, com o número que eles chutam para baixo, nós estaríamos com 1.107 pessoas, fora todas as demais plataformas sociais, apesar de terem derrubado o site do Duplo Expresso por a gente ter recebido o vazamento pelo qual a gente luta há anos. Os documentos da CC5 do Banestado. É bom estar as pessoas recebendo. Aí cada um sabe como é que recebe. Tudo isto que eu estou falando está comprovado nos meus trabalhos com documentos oficiais. Não sou eu que estou inventando nada, não tem teoria. Tem documentos oficiais de instituições oficiais. Quem quiser negar alguma coisa disto, mostre então documentos que neguem os documentos, não é? O que nós vamos descobrir nos diários do Theodor Herzl é que ele encontra finalmente o Barão de Rothschild e, essencialmente, o que é que se define esse plano? O Theodor Herzl morreu antes da Primeira Guerra Mundial, então ele não chegou a ver o Estado de Israel concretizado. Essencialmente, o plano era: vamos criar um caos gigantesco na Europa de perseguição aos judeus para que os judeus fujam. Quando eles começarem a fugir, nós já temos as linhas, as portas, os caminhos abertos na direção da Palestina, abertos, financiados pela família Rothschild, e por ali os judeus irão fugir para o Estado de Israel e então será criada o Estado. Ô Daniel, deixa eu te perguntar, aí já, sim, obviamente que isso não é base documental, mas eu pergunto se a gente não pode especular, né, pela verossimilhança, que a escolha final por ser no Oriente Médio e não, como você falou, na Argentina, no Alasca, em Uganda, talvez já fosse a importância crescente, a gente já estava na segunda Revolução Industrial, do ouro negro, né? A gente já tem ali a presença dos britânicos na Pérsia, né? E todas as descobertas, enfim, a gente pode especular que tem a ver com isso. Por que foi escolhido? Obviamente, como você falou, tem o vínculo histórico-religioso dos judeus originais, né? Porque a gente tem isso, o pessoal acha controverso, mas é só você fazer exame de DNA e o DNA existe. Tem conversões de grandes contingentes populacionais no leste europeu, né? Então as pessoas que não são, não têm a herança genética dos que lá viveram, né? Na época romana, nas guerras romano-judaicas, etc. Tem gente que foi convertida. É uma outra discussão. Ela foi convertida, ela é igual, tem mesmo direito. Não vou entrar nesse mérito. Agora, enfim, boa parte são pessoas de ancestralidade genética, ao menos, se não de confissão religiosa, europeia, né? Então, talvez a gente possa especular que isso já tem a ver com a percepção da importância crescente do ouro negro. Inclusive, né, o nosso caríssimo Pedro Augusto Pinho, ele que trabalhou décadas na Petrobras, é um grande nacionalista que nos prestigia muito com a sua audiência diariamente, né, é um privilégio conversar com pessoas como ele. Ele anota sempre, ele que denuncia essa finança transnacional há décadas, né, e os golpes sucessivos que eles aplicam no Brasil e no mundo, ele sempre alerta para que essas mesmas famílias, elas já controlam todas as chamadas majors aí do petróleo, né? Esses grandes fundos controlados por essas famílias, se não em boa medida de propriedade dessas famílias, já controlam justamente as petrolíferas. Existe essa grande razão de eles decidirem por ali, né? Ali era a porta de entrada do Ocidente para poder conquistar o Médio Oriente graças
ao petróleo. Isso as tábuas de argila sumérias falavam sobre a grande riqueza de variedade de petróleo que existia ali. Né? Um dos grandes objetivos do plano de Theodor Herzl foi concentrar a renda, o poder financeiro mundial nas mãos de algumas famílias. Que já existia toda uma história por trás de famílias que vinham enriquecendo, como a família Rothschild, que estava sendo a família banqueira, com uma inteligência também incrível. Nós não podemos subestimar essas pessoas, são pessoas de inteligência muito alta, muito grande, com uma capacidade de organização e planejamento incrível, e acordam e dormem focadas na criação desse império, dessa dinastia. Ganharam também poder com as guerras do ópio no Oriente também, que isso é outra história. E o resultado foi, eles financiaram toda a Alemanha nazi e acabam por criar esse caos onde os judeus são perseguidos na Europa toda. O que acontece? Muitos judeus não concordaram com a criação do Estado de Israel, com a forma como o Estado de Israel estava sendo criado. Então, quando fugiram, tiveram essa oportunidade, fugiram para os Estados Unidos, fugiram para a Argentina. Por isso é que existem grandes comunidades judaicas nos Estados Unidos e na Argentina e outras partes do mundo, mas especialmente ali, porque houve judeus que conseguiram, não concordavam com a criação do Estado de Israel, da forma como estava sendo criado, e não alinharam com esse pensamento, ou seja, são judeus não sionistas. Então é preciso ter muita atenção com isso, quando se diz, os judeus, não, existem vários tipos de pessoas, e existem muitos sionistas que não são judeus. Talvez a maior parte dos sionistas não sejam judeus. Ora, o pessoal todo do staff do Trump atualmente são radicais sionistas cristãos. Nós temos hoje em dia uma avalanche de programação mental nas igrejas evangélicas, onde o sionismo está implantado com uma força incrível. Ô Daniel, com essa questão das bolhas, né, é possível que algumas das pessoas, se não a maior parte das pessoas que nos assistem, a maior parte das pessoas que nos assistem, pessoas que nos assistem a maior parte, não saiba, agora sim no singular, não conheça a pessoa que eu vou mencionar, a pastora Valnice Milhomes, mas ela é muito conhecida no meio evangélico. Todo culto que ela celebra tem uma bandeira de Israel atrás dela. Nós podemos ver aqui o Edir Macedo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, o cara ergueu o Templo de Israel, lá em São Paulo, né? Que ele botou, ou foi em Brasília? Foi em São Paulo, né? Mas, menino, o bicho fez cosplay de patriarca. Ele, quando foi lançar aquele templo lá... Eu vou pegar aqui, daqui a pouco, quando você falar, eu vou mostrar a foto. O cara fez cosplay, né? Se fantasia de patriarca hebreu, uma coisa ridícula. Né? Ele tentado a fazer cultos como se fosse um rabino judaico. Então, nós vemos que existe toda. Então, já estamos vindo para o Brasil. Reparem como nós começamos a contextualizar um pouco a história aqui no Brasil, tirar os poderes do Banco do Brasil, passar para um banco central criado por ordem do BIS, e estamos entendendo então toda essa história. E tudo isto que nós estamos aqui falando é bem assim superficial ainda, porque quando nós mergulhamos e vemos os detalhes, existe muita coisa para entender, para nós aprendermos, para nós apercebermos. Quando nós vemos hoje em dia no poder um governo sionista, completamente alinhado com o Trump, completamente alinhado com as igrejas evangélicas e completamente alinhado com o Estado de Israel. Nós entendemos como é que isso foi possível, porque as igrejas evangélicas hoje em dia são uma das grandes frentes de manipulação mental e de percepção mental da realidade. Só para, assim, obviamente a gente não pode generalizar, como eu falei, eu tenho grandes amigos, né, na minha criação, na minha história de confissão evangélica, pessoas críticas, né, tive pela primeira vez contato com evangélicos quando eu fui para o Colégio de Aplicação da FRJ, tive um amigo que é filho de uma grande liderança evangélica, uma pessoa ilustrada e uma pessoa de bom senso e humanista, que obviamente não apoia esse tipo de coisa, então, costuma ser, né, o que é mais assim, realmente manipulatório, né, e que realmente quase que prospera apenas em pessoas não críticas, né, é o neopentecostalismo.
Eu acho que aqui cabe nós trazermos um pouco uma linha. Como é que começou este meu interesse por pesquisar esta instituição que é o Banco Privado BIS? Porque isto vai nos auxiliar ainda a contextualizar mais aqui dentro do Brasil. O que eu achei essa sincronia excelente é a Fatorelli e vi fazer aqui também programas aqui do Expresso, porque ela vai explicar como a matemática complexa, que muita dela não consigo ainda entender, a parte dela, né, que eu não consigo entender, porque é muito complexa, ela vai explicar aquilo que eu não vou conseguir explicar, que é a matemática envolvida em todos esses processos, todas essas legislações, como é que os caras conseguem encaixar esses mecanismos. Eles surgem aqui no Brasil com propostas, com medidas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Aí as pessoas ficam achando que a reforma da Previdência é uma coisa necessária para resolver a situação aqui no Brasil. A minha pesquisa com o Banco BIS, eu já há mais de 25 anos que eu pesquiso sobre os assuntos, como eu costumo dizer, porque abrange um bocado de coisa. E que venho-me apercebendo que existe uma tendência para criar um governo global centralizado, ou seja, esse imperialismo traduzido é um governo global centralizado. E eu já estudei, tenho vindo a estudar há muito tempo, grupo de Bilderberg, Comissão Trilateral, o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, o Bohemian Grove, e muitos grupos assim. E eu sempre sentia a falta de um centro. Eu sentia que todas essas instituições, todos esses agrupamentos de organizações de elites, esses encontros anuais, todos eles giravam à volta de um centro. E eu não conseguia descobrir qual era o centro. Eu dizia, ONU, as Nações Unidas, não, também não é. Eu também via que as Nações Unidas também são algo satélite. Daí eu via o Banco Mundial, FMI, e ficava tudo aquilo sempre satélite. E onde é que está o centro disto? Um dia, a diferença foi quando eu conheci a professora Fátima Pinel, da Universidade Federal Fluminense. A professora Fátima Pinel, ela dá aula, eu não sei se é o nome das aulas que ela dá, mas ela dá aula sobre corrupção transnacionais, auditorias transnacionais. Se não estou em erro, a Lúcia Fatorelli foi aluna dela, se não estou em erro. E quando nós nos conhecemos... Daniel, só um anúncio aqui, um teaser para deixar o pessoal aí ligadão, que é o seguinte, você aí fala que se você não se equivoca, a Maria Lúcia Fatorelli foi aluna dessa professora que você cita, da UF, né, Universidade Federal Fluminense. Saberemos já em breve, porque sexta-feira temos aqui às 7h30 da manhã a Maria Lúcia Fatorelli. Eu pergunto para ela. Que a Fatorelli vai explicar os detalhes, como é que esses mecanismos funcionam, chegam aqui no Brasil e funcionam aqui. Então, quando eu conheci a professora Fátima Pinel, ela disse-me, Daniel, tu tens que estudar o BIS é o dono disso tudo. E eu, BIS, eu estou há mais de 20 anos estudando, eu nunca ouvi falar desse BIS, como é que é possível? Tanto documento que eu já li, tanta coisa, e nunca esse BIS me passou pela frente, ou então passou e eu não dei conta. E aí fui mergulhar e foi quando eu descobri então esse centro do poder, esse banco central dos bancos centrais. E eu venho a descobrir que o Banco Central, esse banco, o BIS, Banco Privado BIS, que a professora tem sido, apesar de os grandes fortes em mim é a capacidade de pesquisa profunda, de organização de ideias complexas, ver padrões onde existe caos informativo, eu consigo ver padrões e organizar essas ideias. A professora Fátima Pinel tem sido essencial assim, para mostrar, Daniel, vê isto aqui, olha, vê aquilo, e olha ali aquilo. E ela tem muito conhecimento. Só reforçando essa questão do caráter privado do BIS, a gente precisa lembrar o seguinte, o principal acionista, você falou que são 60 bancos, o principal acionista é o Fed. O Fed dos Estados Unidos é privado, não é do Estado americano. Da mesma forma, até onde eu moro, a Suíça, o Banco Central da Suíça, ele tem como sócio majoritário o Estado suíço, mas ele tem sócios privados. Inclusive, o maior acionista, pessoa física, do Banco Central da Suíça, é uma pessoa que nem suíça é um alemão financista, Daniel. Nós trouxemos a tradução dos estatutos do BIS. E é muito interessante o que nós encontramos, esses detalhes. São esses detalhes que eu falo que
eu estou trazendo aqui a coisa assim um pouco superficial, mas existem vários detalhes em toda esta pesquisa que são muito interessantes. São 192 bancos centrais que fazem parte do BIS, mas apenas 60 bancos são acionistas do BIS. E o que eu venho a descobrir com a tradução dos estatutos do BIS é que desses 60 bancos centrais, apenas 6 bancos possuem mais de 55% das ações, ou seja, mais poder de voto. E quem tem mais poder de voto de tudo em destaque são os Estados Unidos, ou seja, a Reserva Federal, que é dos Rothschild. Esta coisa de nós dizermos que a Reserva Federal é dos Rothschild, eu ainda não mergulhei aí. Ainda não tenho documentação, apesar de eu já saber que a Reserva Federal dos Estados Unidos, porque é um complexo de reservas, não é? Existem reservas federais, se não me engano são umas 6 ou 7, mas que tudo constitui a Reserva Federal americana. Apesar de eu saber que quem é dono da Reserva Federal são os Rothschild, neste momento ainda não tenho documentos para comprovar isso. Porque eu sou só um, não é? Não consigo abranger tudo de uma vez. Se Deus quiser, ainda vou ter tempo de pesquisa e vou trazer muita coisa oficialmente ao de cima. E uma coisa, nós descobrimos que são apenas 6 países, 6 bancos centrais que são os sócios majoritários do banco privado BIS. 6 bancos com mais de 55% das ações. Os estatutos do BIS revelam-nos ainda que os bancos centrais do mundo, essa rede desses tentáculos, desse polvo gigantesco centrado no BIS, eles possuem um sistema bancário próprio, com taxas de juros próprios, com moeda própria, com taxas de câmbio próprias. Os caras possuem um sistema bancário próprio para funcionar entre eles. O objetivo deles, e é aí que entra o trabalho que eu fiz com a professora Fátima Pinelo, que foi um artigo que se chama BIS FMI G10, ordenam a reforma da Previdência nos países. Nós demonstramos qual é a origem da reforma da Previdência. De onde vem a reforma da Previdência? Que as pessoas pensam que está a ser trazido, que foi estudado para se adaptar à realidade brasileira. Ela não foi estudada para se adaptar à realidade brasileira. Ela é um pacote de programas, de ideias económicas para ser apresentadas aqui, no Brasil e em todo o mundo, que já foi instaurado em diversos países do mundo. Por que é que essa ideia surge? Em 1929 acontece o crash da Bolsa de Nova Iorque. E houve instituições financeiras que faliram, foi assim, houve muita gente a perder dinheiro. A partir daí começa o grande desejo de conquistar a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Eu demonstro, num artigo que eu tenho no blog, eu demonstro como é que todos os bancos, incluindo o Banco Central do Brasil, têm nos seus sites uma parte que todos esses 60 bancos acionistas do BIS, todos eles têm uma parte nos sites que é dedicada à estabilidade financeira, que normalmente tem também integrado dentro dessa parte no site o acordo da Basileia. Os bancos, todo este processo de bancos, eles estão todos subordinados, subjugados a esse processo da Basileia, que é mais um detalhe, mais uma parte que complexifica um pouco o assunto. Mas o objetivo desta gangue financeira internacional corporativa é conquistar a estabilidade financeira das instituições financeiras e não das populações. A população pode morrer tudo, que se as instituições financeiras continuarem com estabilidade, esse é o objetivo deles. Essa é uma palavra, é um termo-chave para esta pesquisa, estabilidade financeira. Então eles começaram a ver que um dos grandes perigos para a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações era o envelhecimento das populações. E começaram a ver que a população envelhecida requeria muitas pensões, muitas despesas que os bancos tinham que pagar, os impostos, havia menos gente produzindo. Aí os caras surgiram dentro do G10, começou a surgir nos anos 80, que tem documentos sobre isso, eu coloquei já online esses documentos, esse historial está nesse artigo que eu fiz com a professora Fátima Pinel, e existem documentos desde os anos 80 onde eles começam a estudar
esse problema que eles veem, que é o envelhecimento das populações. É um problema para a estabilidade financeira das instituições financeiras. E aí surge, no meio dessa preocupação e busca de soluções, a reforma da Previdência. Alguém lá dentro, um gênio, se lembra, espera aí, se a gente botar os velhos para trabalhar, aí não temos que nos preocupar com o envelhecimento das populações. Os caras morrem a trabalhar e é só encher os bolsos. E nós vemos, né, os lucros que os bancos têm. Então, esse foi assim, o artigo que eu lancei com a professora Fátima Pinel, demonstrando como é que essas ideias, essas políticas, essas percepções económicas e sociais que vêm do BIS influenciam diretamente a Dona Maria, que sai de casa de manhã para ir comprar o seu pão, para ir, quer a sua pensão, e agora não consegue ter. De onde é que isso vem? Acham que isso está vindo da cabeça do Paulo Guedes? De forma nenhuma. O Paulo Guedes foi que teve a mente programada dentro das instituições internacionais, que programam mentes brasileiras inteligentes, jovens, que se destacam dentro dos meios académicos, e essas instituições internacionais, como por exemplo Harvard, ou a Universidade de Chicago, que é onde o Paulo Guedes esteve estudando, eles dentro dessas instituições de ensino académicas, eles têm todas elas um departamento que é o Centro de Estudos para a América Latina. E a maior parte desses centros de estudos para a América Latina, dentro dessas instituições académicas internacionais, está ligado à Fundação Rockefeller. Ô, Daniel, só uma observação, né? Eu, na minha trajetória, eu estudei Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mas eu comecei a fazer ao mesmo tempo Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, que é o antro do monetarismo financista no Brasil, né? O centro de divulgação, Pedro Malan, Ilan Goldfein, Gustavo Franco, etc, etc. E o que acontece? Eu conheci pessoas brilhantes lá, né, que certamente têm um senso crítico para saber, por exemplo, que a teoria neoclássica, o neoliberalismo, é uma história da carochinha. Mas essas pessoas, por mais que elas saibam que aquilo não funciona de verdade, elas vendem ou são constrangidas de alguma forma, né, acho que cedem a vender a história da carochinha, né, e defender o interesse dessa alta finança transnacional, porque senão elas não têm carreira, né, não conseguem uma carreira acadêmica, não conseguem ser empregada em banco, etc e tal. Então, por mais que a pessoa saiba que não funciona, ela tem que dizer que funciona e que ela acredita, né? E são poucas as pessoas que podem pagar o preço de dizer que a história da carochinha não funciona na realidade. Daniel. Isso aí é quando nós começamos a entrar dentro de o estudo de como é que eu penso o que eu penso. Como é que eu estudo o que eu estudo. Como é que eu assimilo informações, percepções, como é que eu faço escolhas na minha vida, são baseadas em quê? Que tipo de valores? Porque o sistema, ele vai nos dizendo o que é ser alguém, o que é ter qualidade de vida, o que é a felicidade, e ele vai nos contando histórias, processos de contação de histórias em filmes, em novelas, em comerciais, que desde criança nos vão dizendo o que é ser alguém, o que é ter qualidade de vida, o que é ter sucesso, o que é isso? Essas perguntas não são estudadas na escola, porque o que é hoje o sucesso, nós estamos vendo, é antinatural. O sucesso hoje e ser alguém hoje, maior parte das vezes, dentro do sistema oficial, é um processo antinatural de destruição da natureza e até da própria psique humana para relações sociais saudáveis, de amor, de cooperação, de amizade. E são palavras que são completamente abomináveis dentro de um sistema académico que estuda, por exemplo, finanças, ou dentro de um sistema que estuda legislação, dentro de uma academia de advocacia. Como é que nós vamos falar de amor, de cooperação, de companheirismo? E não é por acaso que se diz que as pessoas se formam nas academias e nas universidades. Elas formam, existe uma forma que elas ganham, uma formatação mental que elas ganham. Depois cabe à índole de cada um. O que é que cada um está querendo? Porque para que esses mecanismos todos sejam aplicados dentro do Brasil, é necessário que mentes sejam programadas, aliados sejam conseguidos desde criança, para depois retornarem ao Brasil e aplicar essas ferramentas, essas medidas,
como a reforma da Previdência. Nós vemos, por exemplo, a trajetória do Paulo Guedes, ele andou lá por fora, se formando, criando toda uma cumplicidade desde jovem, se crescendo dentro desse meio de pensar e fazer a vida, e ele retornou para aqui para aplicar. Então, a fórmula é sempre a mesma. Eles levam lá para fora os jovens, nós encontramos milhares de jovens brasileiros hoje espalhados pelas universidades de todo o mundo. Muitos deles, por exemplo, vão fazer como agora está-me faltando a palavra, mas eles vão tirar um tempo depois da formação académica. Um sabático, um ano sabático. Vamos dizer, não é um ano sabático, eles vão fazer especializações, digamos assim, dentro, por exemplo, do Banco Mundial, dentro do FMI, ficam 1 ano, 2 anos e voltam para o Brasil. Por exemplo, vamos estudar a trajetória... Aí a gente pode falar que seria assim, podemos falar, fazer um estágio, mas em geral você fala, até mesmo em português as pessoas usam o termo em inglês, fazer uma fellowship, ser um fellow, aí você é um fellow. O fellowship, exatamente. Exatamente, é esse o termo, esse termo fellowship, que quer dizer até companheirismo, né? O companheiro, é um termo que vem dessas ordens secretas, não é? É um nível, é um grau dentro dessas ordens, porque todas essas, não é por acaso que se diz que é a ordem dos advogados, não é? Porque é uma ordem, e é uma ordem ritualística, que eles nem veem que eles para fazer um juramento para com os princípios legais de advogado, eles fazem o movimento exatamente nazi, né? Que nós vemos na juventude hitleriana, vemos na mocidade portuguesa, em todos eles, vemos no movimento nacionalista antigo brasileiro, todo esse movimento, esticar o braço, essa saudação, que é igual em todo esse tipo de pensamentos. Então existe um ritual funcionando aí, né, de formação mental. Depois é uma decisão, né, da pessoa. O que é que ela está querendo? Ela está querendo as luzes, está querendo uma cadeira de poder, ter um apartamento garantido por uma posição tal, X, conhecimentos, palmadinhas nas costas, trocas de favores, troca de influências, apertos de mão. O que é que ela está querendo? Por isso é que eu saí da escola relativamente cedo, assim, antes de entrar para a universidade. Eu frequentei a escola até entrar para a universidade e não entrei, porque não consegui, porque eu queria aprender coisas que a escola não me ensinava. E eu comecei a sentir que cada vez mais eu estava sentindo que estava perdendo tempo ali dentro dessas instituições. E eu saí da escola, mas nunca parei de estudar. E todo este processo que nós estamos aqui a falar, porque é que isto é importante nestas lutas todas que o Brasil está travando? Eu faço um sentido figurado que eu já compartilhei algumas vezes. É porque a reforma da Previdência é uma pedra que foi jogada para o Brasil. As privatizações são outra pedra que está sendo jogada para o Brasil. A compra da Petrobras são pedras que estão sendo jogadas, Embraer, tudo isso aí são pedras que são jogadas. Mas de onde vêm essas pedras? Precisa haver luta de pessoas que travem a reforma da Previdência, que travem as privatizações, mas de onde está vindo isso tudo? Essas ideias, de onde vêm essas ideias? E é isso que nós precisamos estudar para entendermos o que é que foi assinado. Porque essas pessoas, quando fazem todos esses procedimentos de reestruturação de uma sociedade, elas passam por tratados, assinar acordos, assinar contratos. O que é que dizem esses contratos, esses acordos, esses tratados? E é pelo desmonte do que é dito nesses tratados, nesses acordos, que nós podemos chegar em algum lugar. Porque não vai ser nos tribunais. Porque os tribunais estão dentro desse sistema. Não vai ser dentro de um parlamento. Porque o parlamento, esses parlamentos, eles estão atendendo, eles são servos dessas corporações. Eu fiz o levantamento, como eu já disse há pouco, mostrando que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado, é um governo-corporação registrado na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, na SEC. Está lá registrado desde o ano 2002. Desde o ano 2002, assim que foi registrado como corporação, governo-corporação, ou seja, não é um Estado, é uma corporação. Desde que foi lançado, começaram a ser emitidos títulos de dívidas, que hoje já vão, no total, desses títulos de dívida emitidos pela Corporação-Estado República Federativa do Brasil, já vão no total de mais de 260 bilhões
de títulos de dívida. Alguns deles que vão com prazos até 2050, a 10%. O que é que isso representa tudo? Isso. Porquê que, eu até falei para ti, Romo, que será uma oportunidade, já que está havendo contacto com os petroleiros, com as pessoas ligadas ao movimento petroleiro, perguntar que tipo de movimentos económicos acontecem com a Petrobras registrada nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal. Existe um braço da Petrobras, que é a Petrobras International Finance BV, que está registrado nas Ilhas Caimã. Eu fiz um levantamento na SEC de todas as pessoas que assinaram documentos ligados a transações com esse braço da Petrobras nas Ilhas Caimã. Entre eles tem, por exemplo, o Ministro da Educação atual, assinando documentos em 2002, da Petrobras nas Ilhas Caimã. Tem o General Florencio, tem um bocado de lado, é só abrir a lista que vai ver um bocado de nomes conhecidos. A pergunta fica, que tipo de transações são feitas aí? Porque isso está em consonância com todas essas políticas de Banco Mundial, de Banco Central, de BIS, está tudo interligado. Se nós queremos salvar, então, a Petrobras, é preciso começar a escavar fundo. Onde é que o Brasil está integrado? O Brasil, a nação Brasil, está sendo governada pela República Federativa do Brasil, que é uma corporação-Estado. É preciso haver um desvincular com isso. Quando a pessoa faz um registro da certidão de nascimento na República Federativa do Brasil, o que ela está dizendo é: o meu filho é um produto, um serviço, uma commodity desta corporação. Quando nós entregamos as biometrias para a República Federativa do Brasil, para a Corporação-Estado, nós estamos confirmando o contrato que assinamos, contrato Constituição, de que somos um produto, serviço, commodity da Corporação-Estado. Esses princípios precisam ser trazidos cada vez mais à clarificação do cidadão. As biometrias, o facto de ser obrigatório, é inconstitucional, porque a Constituição brasileira, ela diz que é inviolável a privacidade e a intimidade. As biometrias são intimidade nossa, os nossos olhos, as nossas impressões digitais, são uma privacidade, uma intimidade. É inconstitucional a obrigatoriedade de fornecer as biometrias. E eles querem fornecer que as pessoas fiquem todas registadas nas biometrias, porque o dinheiro físico vai acabar. Só vai poder ter acesso a todo esse sistema que o BIS está criando, junto com os seus tentáculos, Banco Mundial, FMI, os bancos centrais do mundo, só vai conseguir ter dinheiro quem estiver completamente alinhado com o sistema. Só que a forma como as pessoas estão alinhando com o sistema é inconstitucional. Daniel, só então fazer uma observação. Eu já vi aqui uma matéria na TV pública francesa uma vez, mostrando que onde isso está mais avançado, né, a questão do controle facial, uso da íris, etc., não é nem no Ocidente, é na China. E eu vi o vídeo das pessoas fazendo compra no supermercado. Não tem mais caixa, não. A pessoa pega as mercadorias, né, passa ali na coisa, e ela só olha assim, e tem uma câmera, já desconta da conta da pessoa, da conta corrente. Exatamente. Tem experiências piloto, que eu tenho um vídeo também que eu demonstrei isso, ao detalhe. São experiências piloto do primeiro governo completamente digital do mundo, que foi na Estónia. Os caras criaram uma plataforma, que é o X-Base, se não estou em erro, agora não estou lembrando bem do nome. Essa plataforma é onde funciona todo o Estado. No caso, o pessoal da Estônia tem muito orgulho disso, que da integração tecnológica da sua população no meio digital, né? Eu tive uma colega aqui no doutorado da Estônia, ela gostava de ter orgulho de dizer que é a população mais conectada no mundo, em percentagem, né, do PIB, que eles querem colocar lá... Querem colocar ou colocaram na Constituição que o acesso à rede é um direito fundamental do indivíduo, e eles votam pela internet. Inclusive, eles votam... olha o que ela me contou que interessante. Que eles votam e podem mudar o voto pela internet até o final do dia. Porque, segundo ela, a ideia era o seguinte: imagina que um cônjuge está sendo constrangido pelo outro a votar em alguém. Ele vai falar, vou votar no seu candidato sim. Aí vota e depois vai escondido e desvota e vota no outro. Olha, você vê essa coisa como realmente eles confiam até
o controle da soberania, se é que é a soberania, para a internet. E existe um argumento que pessoas que estão alinhadas com esse pensamento, a pessoa diz assim, mas o que é que tu tens a esconder? Por que é que tu estás com medo de ser controlado, né? Por que é que tu estás com medo que o sistema saiba? Porque a base do mau funcionamento das civilizações é o coração humano. Os modelos civilizacionais, os modelos económicos podem ser muito perfeitos, mas o coração humano é corrupto e busca a mentira, não quer dizer de todas as pessoas, mas busca a mentira, busca o engano, busca o poder, manipulação. Ora, e quem controla, a gente volta àquela citação antiga, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe de forma absoluta também. Daniel, você continua a sua exposição, eu vou só rapidinho pegar uma água, talvez aí apareça para você uma tela preta, mas está todo mundo aí, as 1.200 pessoas que estão vendo a gente no YouTube e mais tantas em outras plataformas, vão continuar te ouvindo perfeitamente. Este tipo de assuntos pode não ser, assim, quando nós ouvimos estes assuntos pela primeira vez, é muita informação nova. São percepções que nós não estávamos habituados a ouvir e muitas vezes custa nós integrarmos essas percepções, essas palavras, essas ideias na nossa realidade, no nosso dia-a-dia, de acordar, de ir ganhar o nosso ganha-pão, o nosso convívio com a família, com os amigos. Como é que nós integramos essas informações todas? Nós precisamos fazer uma ginástica mental, treinar a nossa mente para poder receber cada vez mais informações. Porque a mente é um músculo. É bom que nós treinemos a ler, treinemos a estudar, para entender como é que estas coisas influenciam nós, a nossa percepção, a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida, a saúde. Não é por acaso que o sistema educacional é um dos principais alvos de todo este sistema. Não é? Nós temos vindo a fazer uma outra linha de pesquisa que eu só apresentei ainda um artigo dentro dessa linha, como é que um dos grandes focos do Banco Mundial é a privatização da educação. Eles querem privatizar tudo, inclusive a educação. E tem um braço do Grupo Banco Mundial, que é o IFC, que é a Corporação Financeira Internacional, que está trabalhando com muita dedicação para privatizar o ensino no mundo todo, principalmente no Ocidente. Por que isso? Porque, havendo uma privatização, uma corporativização do ensino e da educação, as pessoas passam a ser moldadas dentro daquilo que as corporações querem. E já hoje acontece isso. Não existe uma busca pelo sentido da vida. Nós nascemos, não nos lembramos de onde vimos. Nós vamos morrer e não sabemos para onde é que vamos. Estamos aqui e não entendemos muito bem porque é que estamos aqui. E não existem estudos sobre isso no sistema de ensino. Uma busca pelo autoconhecimento, conhecimento pelas forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde. O que é que está sendo ensinado nas escolas? As pessoas estão sendo programadas mentalmente para serem produtores e consumidores de bens e serviços das corporações. As mesmas corporações que financiam os políticos que criam os currículos escolares. Então nós vemos que esse ciclo fecha perfeitamente. A educação, as crianças são das coisas mais importantes nesta mudança que é preciso acontecer. Nós precisamos, é bom que comecemos a trazer às crianças percepções bem mais elevadas sobre a vida. A criança sabe filosofar, não é pesado, não é negativo, não é deprimente ou assustador, traumático falar sobre a morte com as crianças. Não é, não. As crianças, nós quando éramos crianças, nós brincávamos disso. Aos cowboys, pum, estás morto. Então a morte estava já presente. E se a criança sabe filosofar sobre as coisas, à sua maneira, dentro dos seus limites. E o grande alvo estão sendo as crianças. É preciso, então, eu já trouxe assim muita informação hoje, não é? Muita informação mesmo, sobre este sistema, para nós podermos, para muitos é uma apresentação. Quem quiser conhecer com mais profundidade,
pode entrar no meu blog ou no canal e ver com mais detalhe. Não são vídeos emocionantes, eu não estou vendendo emoções, eu estou divulgando informações para quem quer realmente aprender onde é que nós estamos, como é que isto funciona, como é que está organizado, porque só nós conhecendo profundamente todo este modo operandi deste sistema corporativo transnacional financeiro é que nós podemos desmontar. Não tem como sair para a rua e dizer fora Temer, como havia aí essas manifestações, fora Temer e vai lá para lá outro. Por isso é que o meu trabalho não é tão focado em pessoas, mas nos mecanismos. Porque se nós lutarmos contra uma pessoa, cara, o sistema tira aquele e bota lá outro. E essencialmente é assim que tem vindo a funcionar. Muito bem. Daniel Simões, olha, o interesse em ouvir o que você tem a dizer comprovadamente não é só meu, né? A gente está com uma enorme audiência aqui e eu agradeço, certamente você é uma parte importantíssima da gente estar conseguindo esse alcance nessa data de hoje, apesar da sabotagem ao nosso site, que eu já falei mais uma vez, vocês precisam tranquilize-se, porque nosso site voltará ao ar, pode demorar mais algumas horas, eu estou aqui checando, né, de meia em meia hora, mas vai voltar. E mais do que isso, eu quero reafirmar, não adianta atacar mais cedo ou mais tarde, e é mais cedo do que tarde, na verdade, os documentos do Banestado serão publicados, as CC5. Não adianta mais. Chegou em alguém que vai publicar. Chegou. Não adianta mais. Eu sei que vocês conseguiram embarrear por 20 anos. Não adianta. Já chegou a mim e eu já passei para pessoas em todos os lugares do mundo, pessoas que já securizaram, já está em HD externo, fora da minha casa. Não adianta mais. Pode atacar o site, que daqui a pouco eu boto no Wikileaks também. Então não adianta. Eu vou publicar. A gente está processando os documentos, mas vai vir. Não adianta. Na verdade, como eu falei, quem quer que tenha sido, a Finança, o GSI ou a NSA, o Pepe Escobar é da opinião, ele falou que é típico da NSA, a ação que foi feita ontem, né? Eu vou até mostrar aqui, eu posso botar, olha só, para você ver que eu não estou blefando, não estou mentindo, não estou fazendo uma ação promocional. Olha só, vou mostrar aqui né, o relato, está na tela, né, que eu recebi, né, o feedback do pessoal lá tocando o servidor, né? Então, o sujeito lá me perguntou, estou traduzindo, obviamente essa mensagem aí está em inglês. E aí ele fala o seguinte, ó, olha, eu só queria checar com você. Você está me dizendo que todo o conteúdo do seu site, de repente, sem que você fizesse nada, sumiu? Não, na verdade eu falo assim, colapsou. Eu falei, não colapsou, desapareceu tudo. Todo o conteúdo de mais de 2 anos. E aí eu mandei para ele, né, aquela página do Web Archive, né, que guarda, né, as páginas para todo sempre na internet, né? Eu mandei para ele ver, porque eles não... Ele falou, não, o seu site está no ar, esse site aí sem nada. Eu falei, que mané, site sem nada? Eu falei, tá louco? mas desde 2016 meus artigos, tá maluco? Eu, como assim? Ele falou, não, o seu site tá aí, pode começa. Eu falei, não, você tá louco. Aí eu mandei para ele, para provar que o meu site tinha muita coisa, eu mandei a página do Web Archive, né? Para ele ver que tem muita coisa desde 2016 para cá. Eu falei, ó, veja aí o Web Archive, todo o nosso conteúdo de 2018, 2019, mas na verdade desde 2016, já que, né, eu resgatei no Duplo Expresso todos os artigos que eu escrevia desde a época do GGN. Eu falei, ó, sumiu tudo ontem. Aí ele falou, ok, eu vou checar, por favor, aguarde. Aí eu falei, olha, eu não fiz nada, né? Porque ele tinha me perguntado, você fez alguma coisa? Eu falei, óbvio que não, imagina, eu vou apagar o Duplo Expresso? Não existe isso. E aí ele volta e fala o seguinte, olha, acabei de receber o retorno aqui dos nossos técnicos e parece que o que eu falei para você, né, restaurar um backup, é o que tem que ser feito. Eles falaram que houve um ataque, um hackeamento do seu site devido a... Aí ele dá detalhes técnicos que eu não vou dar para não dar ideia a alguém peba e alguém peba refazer esse tipo de ataque, né? E certamente essa vulnerabilidade está sendo também está sendo também resolvida. Mas, enfim, para que mesmo o hacker não peba que fez isso ontem, né, segundo o Pepe Escobar acha que, assim, tem, né, cara da NSA, mas, enfim, a NSA também deu seus brinquedinhos para o pessoal do GSI, né, eles traíram e venderam o Brasil em troca disso. Então, pode ser também um Tabajara, e uma NSA Tabajara, uma proto-NSA Tabajara fazendo isso, ou, enfim, até o pessoal privado aí da finança transnacional, porque isso aí vai pegar muita gente, né, e não adianta, mas eu falei, não adianta, né, eu vou botar aqui na tela, né, o Pepe Escobar, eu mandei para ele hoje de manhã, né, relatando isso. Você tá vendo? Eu falei, ó, tá, ele mandou o vídeo, né, que eu vou colocar daqui a pouco, né, eu falei, obrigado, né, o vídeo que você vai ver logo mais. Eu falei, cara, recebi um vazamento ontem, que vai ser a maior bomba em uma década, na verdade, 2 décadas, né, no Brasil.
os caras monitoram a minha comunicação, só pode ser isso. Daí, adivinha, hackearam o nosso site e deletaram tudo. Estou restaurando o backup desde ontem. Eu mandei para ele esse print aí da comunicação lá do setor técnico, de quem mantém os servidores que hospedam o nosso site. Para você ter uma noção, sabe quanto tempo levou entre eu receber os documentos, né, que são um conteúdo enorme, né, das CC5 e o site ser derrubado? Meia hora. Meia hora. Aliás, eu estava conversando com o Daniel Simões quando aconteceu isso. Então, eu não sabia. As pessoas estavam me alertando, né, o pessoal que me ajuda na administração por mensagem privada, eu não estava vendo, porque eu estava conversando com o Daniel Simões, né, que você conheceu nessa manhã, se não conhecia o trabalho excelente dele ainda. E aí, quando eu termino de falar com ele, eu vejo que o pessoal apagou. Então, meia hora depois que eu recebo os documentos, eles conseguem fazer um ataque e apagar todo o conteúdo do site, mas eu falei, não adianta, tem tanto backup, né? É a redundância da redundância da redundância, que o site vai voltar, e mais importante do que isso, o Banestado finalmente virá à luz, porque aqui não tem rabo preso. Finalmente chegou em alguém que não quer fazer conchavo, não quer operar o dossiê do Banestado para ganhar vantagem pessoal. As informações sobre o Banestado pertencem à sociedade brasileira, e eu vou entregar à sociedade brasileira, eu prometo, eu juro. Bom, continuando, né, o Pepe Escobar comentou o seguinte quando eu mandei para ele, falou, ó, NSA é o estilo da NSA, você incomoda muito. Bom, aí eu falei um palavrão, né? Eu não vou repetir, porque agora eu tô Rominho, paz e amor. Minha mãe falou, meu filho, não precisava falar... Você podia fazer o que você fez lá naquele dia, mas não precisava falar tanto palavrão. Então, pra não chocar a senhora minha mãe, que me deu educação, eu não vou ler em voz alta o palavrão que eu falei aqui em conversa privada. Eu falei, olha, é fogo, né? Eu falei uma palavra com F, mas é outra. Eu falei, ó, é fogo, Pepe. Mas já coloquei os documentos em vários lugares seguros, com várias pessoas. Eles vão... Bom, eu falei de novo outro palavrão, falei, eles vão se ferrar do mesmo jeito, não adianta atacar o site, vai se ferrar do mesmo, nem que eu tenho que mandar pro Wikileaks. Aí ele falou, excelente, tem backup de tudo. Eu falei, claro, Riso, tá sendo restaurado, mas demora. O pessoal me falou aí que deve ser até de tarde de hoje, enfim, eu espero que a gente consiga resolver isso. Então, enfim, você vê que tá tudo relacionado, né? A gente conversou aqui com o Daniel Simões sobre a história secreta da alta finança transnacional, que tem tudo a ver com o Banestado, né? Então essa é a nossa luta comum. Daniel Simões, eu queria agradecer mais uma vez a você estar aqui com a gente. Eu queria, inclusive, olha, eu tô ousado essa semana, né? Eu convidei no ar o Túlio Nhoato Grison, né, o Tulinho, para participar da nossa equipe no domingo. Felizmente eu não tomei toco, mas eu posso tomar outro toco agora ao vivo. Eu vou convidar você para ser comentarista fixo do programa. Eu espero que você não me dê um toco diante de quantas pessoas estão nos assistindo. Só no YouTube 1.200, as outras eu não sei ainda. Você aceita o meu convite ou você vai me dar um toco, Daniel Simões? Não, eu aceito. É um prazer poder divulgar a informação. Nós aqui só fizemos uma apresentação superficial. Nós podemos ver as coisas um pouco mais ao detalhe sobre tudo isto. Muito bem, muito bem. Então eu aguardo você na semana que vem. Vamos combinar do horário, daí depois aí fora do ar, mas a gente vê então você. E aliás, enquanto isso, você vai ao canal Daniel Simões. Quer dizer, se você quiser spoiler, né? Porque, por exemplo, isso que ele falou aqui hoje, ele já tinha falado lá no canal dele, até em mais profundidade, porque nos vídeos que ele faz, ele mostra os documentos ali na tela e tal, você vê, então, coisas que ele traduziu até do hebreu, né? Então, é um trabalho que merece que você prestigie e que você divulgue, né? Então vá ao canal Daniel Simões, assine e divulgue, por favor. De hebreu para inglês e de inglês para português, que eu não sei hebreu, né?